Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 41. Eu vou fazer um parênteses no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos continuar falando sobre o crescimento da igreja, mas o nosso texto hoje está em Gênesis, capítulo 41. Versículo de número 51. Gênesis 41, o versículo de número 51. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Vamos orar mais uma vez? Deus soberano, nosso Pai, pedimos agora, Senhor, que Tu continues a ser grande entre nós e que nas Tuas muitas misericórdias o Senhor possa falar ao nosso coração. Que na nossa imperfeição, na nossa indignidade, por meio de Jesus Cristo, Pai, Tu nos deis ouvidos para ouvir e dignidade para proclamarmos o Santo Evangelho e recebermos pela fé aquilo que o Senhor está nos direcionando nessa hora. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos propósitos do livro do Gênesis é falar sobre a origem da nação hebraica. Dos capítulos 12 até 50 do livro do Gênesis, o registro que se tem neste livro é sobre os patriarcas. Patriarcas foram os pais que geraram o povo hebreu: Abraão, Isaque, Jacó e José. Esses são os principais protagonistas desta seção do livro do Gênesis. O nosso texto aqui nos fala de José. José está recebendo o foco do escritor sagrado, meus irmãos, a partir do capítulo 37. Junto com os seus 11 irmãos, filho de Jacó, José era o predileto de seu pai. Era o filho predileto. José era um bom moço. José era um filho muito querido, e José, acima de tudo, era crente no Senhor. Ele era crente em Deus. José vivia buscando a Deus. José vivia pela confiança na palavra de Deus. Mas José foi rejeitado e foi odiado pelos seus irmãos. E na adolescência, José viveu num lar hostil, onde os seus 11 irmãos, ou melhor, seus 10 irmãos, porque o mais novo era bem pequenininho, mas os seus 10 irmãos mais velhos que ele, o oprimiam, o odiavam, chegaram ao ponto de querer matá-lo, assassiná-lo, mas acabaram vendendo José como um escravo aos 17 anos de idade. E José foi então vendido para o Egito e passou a sua juventude no Egito. E não passou a sua juventude de 17 a 13 anos, ou melhor, de 17 a 30 anos, 13 anos na juventude dele, numa boa. Ele sofreu muito. Ele continuou sendo perseguido,
ele foi injustiçado, foi preso de uma forma injusta. Ou seja, a vida de José, a história de José, tinha tudo para levá-lo a ser um fracasso, a ser um homem sem nenhuma relevância, sem nenhum significado ao seu redor. O ambiente foi contra ele, as pessoas eram contra ele. Mas José tornou-se, claro que pelas mãos providentes de Deus, o segundo homem mais importante e poderoso da sua época. José foi o governador do Egito. E José não somente prosperou, mas José fez com que as pessoas ao seu redor também prosperassem. E a família de José, os seus irmãos que o rejeitaram, José os acolheu e junto com eles construiu a nação hebraica, de onde viria o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. José é um retrato de um crente que traz prosperidade por onde vai. E eu quero meditar com os irmãos nessa noite, ainda falando do crescimento da igreja, sobre crentes que fazem sua igreja crescer. Crentes que fazem sua igreja crescer. E o texto que nós lemos aqui, meus irmãos, vai falar para nós o motivo da capacidade de José para ser um construtor, um edificador do seu ambiente. O capítulo 41, no versículo 51 que nós lemos, o texto nos diz o seguinte: José ao primogênito chamou Manassés. Manassés foi o nome do primeiro filho de José. Manassés nasceu já quando José era governante do Egito. Ele nasceu no momento de muita prosperidade que estava ocorrendo na nação. Manassés é um nome de origem hebraica. Ele vem da raiz Menachar. Menachar significa esquecimento na língua hebraica. Esquecimento. O nome do primeiro filho de José está aqui. Olha o texto. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. José foi levado a se esquecer de tudo o que ele tinha sofrido na sua vida por Deus. Ele não escolheu o nome Manassés porque ele teve uma amnésia ou porque foi acometido do mal de Alzheimer. Ao contrário, as mãos poderosas e bondosas de Deus trataram as suas feridas emocionais,
de tal forma que José se esqueceu dos seus sofrimentos na casa de sua família e na escravidão que ele passou no Egito. Por isso ele escolhe o nome Manassés, porque ele, José, tinha lidado com as tribulações passadas na sua vida, e por meio da fé, superou tudo que tinha acontecido no seu passado. Pense comigo e veja, meus irmãos, se José não mostra para nós que pessoas resolvidas com o seu passado prosperam e constroem ambientes melhores no presente e para o futuro. A vida de José, a revelação que a palavra de Deus nos dá sobre este patriarca, nos deixa claro que crentes livres de mágoas são agentes de crescimento para a sua igreja local. Logo, crentes que fazem sua igreja crescer livram-se das mágoas do passado. Crentes que fazem sua igreja crescer são crentes que superaram as dores, os sofrimentos, as mágoas passadas. Como livrar-se das mágoas passadas? Tornar-se dinâmico e tornar-se ativo no crescimento da igreja. Se você quer ouvir a resposta, essa mensagem é para você. Vamos lá? Livre-se das mágoas do passado e faça a sua igreja crescer. Em primeiro lugar, olhando as bênçãos do presente. Olhe as bênçãos do presente. Para ser um crente produtivo e ativo e útil nas mãos de Deus. José olhou seu primogênito, o primeiro filho, nascido na prosperidade. José olhou a continuação da sua vida. Ali estava o seu primeiro filho, quando ele gozava de riqueza e de poder. José olha para o seu cargo de governador da nação mais poderosa do mundo. José olha para o seu sucesso como um administrador inigualável. José observa, José olha o respeito e a consideração que tinha de todas as pessoas no Egito, do mais simples ao maior dignatário do país. Todos os consideravam, todos o respeitavam. E aí o seu filho nasce e ele coloca o nome no seu filho. Deus me fez esquecer o sofrimento. Porque ele estava olhando as bênçãos que o Deus fiel e bom havia lhe concedido no presente. Ele resolveu o seu passado. Ele libertou-se de suas mágoas, de suas dores, de seus ressentimentos no passado, com os olhos nas bênçãos de hoje. Quem quer ser um crente produtivo, quem quer ser uma bênção nas mãos de Deus, quem quer operar de forma tal que leve sua igreja a crescer, tem que olhar para as bênçãos de hoje. E se você olhar para as bênçãos que Deus te dá hoje, você nem vai conseguir enumerá-las.
Se você olhar para as bênçãos que Deus te dá hoje, você vai se encher de gratidão. Você não vai ter tempo para reclamar, você não vai ter tempo para murmurar, porque dia após dia a bondade e a misericórdia de Deus se renovam sobre você. Quem coloca o foco em Deus, vê o cuidado, vê o amparo de Deus a cada dia sobre a sua vida. Quem coloca o seu foco em Deus não vai ter tempo de ficar pensando nas dores, nas mágoas do passado, porque já foi resolvido. Louvor e gratidão vão tomar conta da vida daquele que contempla as bênçãos de Deus. E qualquer pessoa que olhar para Deus vai ver a bondade, vai ver a fidelidade, vai ver a misericórdia de Deus a cada dia, nos seus passos, em cada respirar da sua vida. Você acha que merece estar vivo? Basta um pecado para morrer. E a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Você acha que você merece estar vivo? Você acha que você merece o ar que você respira? Eu não mereço e você não merece. Nós merecíamos a morte, mas Deus nos dá vida, respiração e tudo mais. Tudo que vem para nós é lucro, é bondade, é misericórdia. Se nós olharmos as bênçãos do presente, nós vamos dizer a cada dia: eu vivo melhor do que mereço. Olhe as bênçãos do presente e fique livre das mágoas do passado e faça a sua igreja crescer. Vou continuar. Livre-se das mágoas do passado e faça a sua igreja crescer, confiando nas promessas de Deus. José olhava para o que Deus lhe havia dito, e José confiava no que Deus lhe havia dito. Adolescente, ele teve 2 sonhos, e nos 2 sonhos Deus confirmou para ele que ele haveria de cuidar da sua própria família, e que ele teria condições para isso, e que a sua própria família iria aceitar o seu tutorado. Ele iria cuidar de seu pai, ele iria cuidar de seus irmãos, ele teria poder para isso. Ele seria o feixe principal entre outros feixes. O sol, a lua e as estrelas estariam prostradas diante dele. Toda a sua família estaria na sua dependência. Deus lhe falou isso. Está em Gênesis capítulo 37. Falou 2 vezes para ele, e ele firmou-se na revelação divina. Ele não deixou a palavra sair dele, prosseguiu a sua vida fiel a Deus. No meio das perseguições, ele continuou fiel a Deus, olhando para a palavra de Deus. No meio das provações, ele continuou olhando e confiando na palavra de Deus. Sempre esperando pelo Senhor, sempre esperando o melhor de Deus para a sua vida, firmado na promessa da palavra de Deus. Deus cumpriu com José, porque Deus honra a quem o honra, porque quem espera pelo Senhor não será envergonhado. Quem espera pela palavra de Deus terá sucesso, vai ser um sucesso na vida, e por onde andar levará sucesso ao seu redor.
Você em Jesus Cristo é um filho de Deus. Qualquer pessoa que se rende a Jesus Cristo torna-se um príncipe do Senhor nessa terra. Se você recebeu Cristo, você é herdeiro do reino de Deus. Se você está confiando em Cristo, você é predestinado para a vida eterna. Você está pronto para um dia ressuscitar e viver eternamente no reino de Jesus Cristo. Esta é a promessa do Evangelho. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Todos quantos o receberam, a este deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por isso não alimente ressentimentos. Cristo já te perdoou na cruz do Calvário. Ele não se ressente com os pecados que você comete. O mal que te fizeram, não fique querendo revidar. Porque o mal que você faz a Deus pecando, tudo Cristo já apagou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus pegou os nossos pecados e colocou no mar do esquecimento, nas profundezas. Deus lançou lá, porque Ele não se lembra mais das atrocidades, das rebeliões que nós cometemos. Confie no Evangelho, confie em Jesus Cristo e liberte-se desse passado triste e sofrido que te massacra, que te faz estagnado, que te faz inútil no trabalho de Deus. Livre-se das mágoas do passado, confiando nas promessas de Deus. E faça a sua igreja crescer. Vou mais um pouco adiante. Livre-se das mágoas do passado e faça a sua igreja crescer. Indo em frente nas dificuldades. José foi colocado como escravo na casa de Potifar no Egito. Está no capítulo 39, todo o capítulo 39 vai mostrar isso aí. Mas mesmo como escravo, José foi o melhor escravo que ele pôde ser, para a glória de Deus. Mesmo sendo escravo, José melhorou em tudo a propriedade do seu patrão. Fez todos os serviços com excelência. José prosperou como escravo e fez a casa do seu patrão prosperar. Ele foi perseguido injustamente, foi colocado numa prisão. Está aí dos capítulos 37 a 40. Dentro da prisão, José foi o melhor prisioneiro que ele podia ser. Ele foi o melhor prisioneiro para a glória de Deus. Ele prosperou na prisão. José melhorou tudo no ambiente carcerário. Ele foi promovido dentro da prisão, porque ele não ficou remoendo as mágoas antigas. Ele não ficou preso no passado. Ele não ficou imóvel, ele não ficou estagnado, ele continuou em frente, ele continuou servindo a Deus, repudiando as mágoas, e continuou indo em frente, no meio das dificuldades, fazendo o melhor da sua vida para a glória de Deus. Irmãos, no meio da igreja, mesmo que as coisas não nos sejam agradáveis, mesmo que os nossos relacionamentos na igreja não sejam
como nós gostaríamos que fosse. Vamos seguir em frente. Vamos continuar servindo a Deus, sendo o melhor que nós podemos ser. Nós vamos mudar o ambiente. Nós vamos prosperar, sendo úteis. Nós vamos melhorar as coisas. Mesmo que você sofra indiferença das pessoas, dê atenção para as pessoas. Mesmo que as pessoas te tratem por cima, sejam arrogantes com você, seja humilde, sirva às pessoas, sirva a todos. O passado acabou, o passado não te prende. Não carregue mágoas, não carregue ressentimentos, isso te imobiliza. O Espírito Santo, sim, dinamiza. Deixe de pensar que você é uma vítima, que você é um coitadinho em tudo. Você não é um mártir, você é um servo do Senhor. Você recebe a sua vida de presente, dia após dia. Siga em frente, e você será próspero, e você fará prosperar o lugar aonde você estiver. O local aonde você está, a igreja onde você congrega, pode prosperar, se você se libertar dessas mágoas, esses ressentimentos do passado e seguir em frente, servindo ao Senhor e sendo o melhor para a glória de Deus. Livre-se das mágoas do passado e faça a sua igreja crescer, indo em frente nas dificuldades. Então, meus irmãos, terminando, José tinha tudo para dar errado na vida, mas foi um sucesso. Ele melhorou tudo por onde ele andou, porque a sua fé estava no Senhor, e o Senhor o libertou das mágoas do passado, e ele pôde olhar para o presente, e ele pôde se deleitar nas bênçãos do presente, e ele pôde louvar a Deus e dizer: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento passado. E ele foi um servo ativo e um servo útil ao Senhor, confiando nas promessas. Foi um agente transformador, foi em frente nas dificuldades e ele chegou lá. Sabe por que José chegou lá? Porque ele resolveu com o seu passado. E esta é a mensagem dessa noite. Resolva com o seu passado, olhando para Deus. Supere o passado triste, porque Deus em Jesus Cristo já passou todas essas páginas de dor no livro que ele escreveu na cruz do Calvário. Torne-se uma pessoa útil. Seja um homem, seja uma mulher prósperos. E torne-se uma bênção nas mãos de Deus, para fazer a sua igreja crescer. E Deus nos fortaleça para isso.